Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Você vai aprender agora nessa videoaula o resumo das estratégias gravadas ao vivo com a comprovação das ordens das operações reais da Vale 5 no Day Trade. E também vai saber as probabilidades para longo prazo de ativos com o nosso método dia 6 de 9 de 2013. Acesse www.traderprofissional.com.br. Esse aqui é o nosso site, pessoal. Vocês podem entrar aqui e verificar aqui. Nós temos o curso e a indicação do curso grátis ao vivo, que você pode se cadastrar por aqui para receber todas as o resumo das técnicas antes de comprar o nosso curso e ver também a eficácia de nossa metodologia. Você se cadastra aqui no Facebook, Twitter e YouTube. Pessoal, agora são 10 horas da manhã, 9h54, aliás. Bom, a gente tem inicialmente na Vale essa zona do Congestion Profits entre 32 e 34, 32 e 36, aliás, 32 e 36 e 32 e 21. Então, se o preço abrir dentro dessa zona, a gente não pode operar nem comprado nem vendido, porque há uma alta possibilidade do mercado consolidar, dar sinais falsos. É uma zona de alto risco para iniciar operações. Olá pessoal, bom, então a gente fez a entrada operacional aqui na média móvel, certo? Na média azul aqui, logo a gente está na operação comprado, atualmente são 10 horas e 24 minutos, tá? A gente entrou na operação, entramos aqui a 32,50 mais ou menos, certo? E o stop loss aqui a 32,43, certo? Um manejo de risco aí, a gente fez um pouco de alavancagem inteligente. Essa é a primeira operação logo no início do pregão. Vamos ver se realmente o mercado sobe e atinge o nosso alvo que está lá em cima. Bom pessoal, então a gente entrou no trade, tá? A gente mostrou ao vivo a decisão que a gente tomou. A gente vai comprovar as ordens daqui a pouco da operação e a gente já está com o risco zerado. Ou seja, nosso Trade System indicou o ponto de entrada operacional fora de zonas de alto risco. O que é zona de alto risco? Zonas que existe altíssima probabilidade de estopar, de dar sinais falsos, através da metodologia Congestion Profits. Porém, nesse caso, estava livre de zonas de alto risco. Então, a probabilidade é, no mínimo, eu consigo entrar e com alta probabilidade o mercado pode estar fazendo um grande movimento de alta que vai me permitir zerar o risco da operação pela técnica de break-even. E foi feito isso aqui. Então, o nosso stop estava aqui embaixo, passou para cá. A gente está praticamente com o risco zerado. A gente vai sair quase no 0 a 0 se o preço voltar para cá. Nós vamos estopar aqui. E também existe alta probabilidade do preço atingir o alvo. O nosso alvo é 32,80. De acordo com a alavancagem inteligente que a gente fez com 3.300 ações, um pouco mais do que 100 mil reais, que é o nosso capital total, é 100 mil reais que nós operamos. Um pouco mais do que 100 mil reais, se atingir o nosso alvo, vai dar um pouco mais de 1% de lucro para a gente. Então o trade está indo embora. Né? Já estou com o risco zerado, então a primeira operação e última operação do dia, não vou fazer mais operação depois desta. Comprovado ao vivo as decisões. E vamos ver se atinge o nosso alvo. Então, é um alvo que o nosso alvo é determinado pela nossa metodologia, indica realmente o ponto onde o mercado vai atingir e ele vai retornar tudo. E o nosso alvo é 32,80. No nosso curso, nós ensinamos você a técnica para determinar os alvos de cada ativo, porque a Petrobras tem um alvo, a MMX tem um alvo, cada ativo tem um alvo. Então, no nosso curso, você aprende este segredo de calcular os alvos, saber no day trade, no gráfico de um minuto, onde o preço vai, e depois que ele atinge aquele ponto, é muito provável que ele volte tudo. Certo? Então, nós estamos na operação, nosso alvo é aqui, nós vamos maximizar os retornos até esse ponto. Bom, pessoal, a gente identificou uma zona do Congestion Profits aqui já, tá? Então, é muito provável que consolide, e a nossa proteção de lucro está aqui um centavo acima do que a gente comprou a comprou 32,50, e eu vou zerar a operação 32,51, vai ser um centavo aí de lucro para ficar no 0 a 0. Então, por que eu não saí aqui, pessoal? Porque o nosso alvo estava um pouco ali em cima, a gente tem que ser disciplinado e sair no nosso alvo, certo? Maximizamos os retornos. Então, não tem como saber, aqui ó, agora acabou de zerar a nossa operação aqui, certo? Zeramos a nossa operação, saímos aí no ponto que a gente tinha determinado, e agora realmente o preço vai consolidar, tá? A zona do Congestion Profits é desse ponto até esse ponto aqui, muito provavelmente vai consolidar aqui, não dá mais para a gente entrar em operações. Então, por que eu não saí aqui? Simples.
é necessário a gente maximizar retornos para a gente recuperar quando a gente tiver prejuízo. Então a gente subiu um pouquinho, tá dando 0,4%, vou zerar, beleza, você zerou. Só que a grande maioria das vezes mesmo, você vai estar errando operações, tá? Você vai estar perdendo dinheiro, pouco dinheiro, mas você vai estar perdendo. E inevitavelmente, quando você tem que ganhar muito. Então o nosso alvo era aqui, estatisticamente o preço bateria aqui e provavelmente voltaria tudo. Aqui daria um lucro para a gente de 0,80, quase 1% de variação, que o nosso alvo estava aqui nesse ponto, a 32,80, um pouquinho acima, certo? A gente não entrou exatamente porque existia a possibilidade ainda do preço atingir aquele ponto. Então a gente ficou e ponto final, certo? A gente ficou e ponto final porque o sistema. Então quando eu acerto, eu ganharia tanto que permitiria eu recuperar a maioria das perdas que a gente tem. Porque embora nós usamos o Congestion Profits, que no caso identifica se a operação vai dar certo ou não, identifica as probabilidades da zona da operação, que você vai entrar na operação, e você consegue prever que vai consolidar ou que vai dar errado a operação. Então o Congestion Profits permite isso. Ao mesmo tempo, mesmo evitando muitos prejuízos, a maioria das nossas operações, na grande maioria das vezes, dão errado. Então a gente toma o stop, perde pouquinho, 0,3%. Mas quando a gente ganha 1,5%, 1,8%, porque estamos usando a alavancagem inteligente e estamos maximizando os retornos, ficando na tendência até um ponto estratégico que a gente determina como alvo. No day trade, a gente trabalha dessa forma. Por isso, então, a gente ficou no 0 a 0 hoje também. Bom, pessoal, então tá aqui a comprovação das operações. Então a gente tem aqui para vocês verem, tá? Realmente são operações reais que foram executadas na plataforma de compra e venda aqui da nossa corretora. 3.300 a 32,50 e a gente saiu a 32,49. Embora eu tenha colocado o start de compra para sair a 32,51, executou preço médio de 32,49. Foi 1 centavo só e, consequentemente, como foi 1 centavo apenas de stop, então realmente um prejuízo muito pequeno mesmo. E consequentemente a gente não perdeu quase nada. Então praticamente a gente zerou o risco da operação. E decidimos então, para vocês verem como que é importante estar seguindo o Trade System. Um grande exemplo hoje de seguir o Trade System. Eu vou ficar até o final. Eu vou ficar onde eu decidi sair. Eu vou ficar onde o sistema mandou eu sair. Por que, pessoal, tem que fazer isso? Simples. Se eu faço diferente das regras, a probabilidade matemática do sistema é quebrada. Então, para eu ganhar de 3 a 5% mensais, eu tenho que sair aonde o Trade System manda, porque nos testes e nas operações reais que eu sempre fiz esse procedimento. Então, você precisa executar isso e ponto final. O que eu fiz hoje foi executar. Eu executei o que o sistema mandou fazer. E eu saí no 0 a 0. E se eu fosse sair pelo gráfico, bom, então tá aqui o gráfico, tá? Se eu fosse sair pelo gráfico, pessoal, olha só, a gente tem esse candle aqui. Eu não poderia estar saindo aqui com 0,83%, porque não tinha como adivinhar. Mas se fosse sair pelo padrão de candle, tá, eu sairia aqui com 0,64%. O meu risco é de 0,3% para estar ganhando 0,64%. Não compensa. Tá? Porque a gente tem um manejo de um risco ganho de 3 para 1. O nosso alvo estava um pouco mais acima aqui. Acima até do que esse 32,081 que estava até um pouquinho ali em cima. Portanto, a gente tem que seguir o sistema e maximizar os retornos, porque a gente vai ver aqui na planilha, tá, dos resultados, a gente vai ver que esse mês a gente ficou 50% de acerto, 50% de ganho. Aqui no mês de julho a gente acertou bastante também. Geralmente é 50% de acerto, 50% de ganho, 40% de acerto. Esse mês, por exemplo, a maioria das vezes a gente perdeu, o mês de maio. A gente finalizou com 0,91%. Então, quando a gente ganha, a gente tem que maximizar os retornos. Essa operação aqui, por exemplo, do dia 16/5, a gente ganhou 1,23% sobre 100% do capital. Aliás, 1,15% líquido. Então, pessoal, isso é importante, seguir o sistema. Se não seguir o sistema, não vai funcionar, pode dar errado.
agora no Forex, pessoal. Então hoje, 10 horas da manhã, né, o preço fez esse movimento de alta, corrigiu até a price trend line da nossa metodologia Reversion Profits. E aqui nesse candle que estava mais próximo da price trend line, nós entramos comprado, tá? Um ponto acima da máxima desse candle amarelo, positivo, nós entramos e colocamos o stop loss um ponto abaixo da mínima dele. O software Speed Risk Manager nos mandou entrar na operação com 30 mini lotes, porque o risco estava grande, então a gente fez uma menor alavancagem de 30 mini lotes. Ao invés de alavancar 60, 70 mini lotes para um capital de apenas 10 mil dólares, porque eu só opero com 10 mil dólares no Forex, tá? Não opero com mais do que isso. E então o preço passou a fazer topos e fundos ascendentes. E meu objetivo foi o quê? Maximizar retornos ficando até o fim. O nosso indicador metodologia Reversion Profits nos mandou sair aqui. Tá? Quando fez esse padrão de candle aqui, exatamente nesse candle, a gente saiu aqui a 1.31, 1.3161 e a gente teve aí 0.87% de lucro, quase 1% de lucro. Então a gente já está com um mês aí mais ou menos com 0.39% de lucro, porque eu perdi uma operação antes. Tá? No Forex a gente não vem ganhando muito bem, porque eu também só opero, eu estou ganhando 2% a 3% ao mês no Forex, operando 2 horas por dia apenas. Então, se eu opero 2 horas por dia, mas se você operar o dia inteiro no Forex, em horários melhores, à noite, por volta das 6 horas, fica excelente para operar. Você pode ganhar muito mais do que isso. Com a nossa metodologia, tem alunos que realmente ganham muito bem utilizando nossas metodologias. E agora veja que a nossa metodologia indicou que aqui seria o final da tendência, ou do grande movimento de alta, e indicou uma forte correção. Um pouco mais depois, houve um topo aqui e depois caiu tudo. Então a nossa metodologia quase acerta topos, ou o final dos grandes movimentos, permitindo que o trader maximize os retornos. E também o risco e o cálculo do risco em 1 segundo precisamente calculado com o software Speed Risk Manager, o único software de manejo de risco veloz do mundo, que tem para Forex e até para o mini índice. Então você pode usar o nosso manejo de risco sem saber nada sobre ele, apenas use o nosso software. Você pode ir no nosso site procurar sobre o software Speed Risk Manager para você conhecer mais. Bom pessoal, então vamos agora falar sobre o índice Bovespa, muito importante a gente estar falando sobre ele. E o que acontece com o índice Bovespa? Então o preço está lateralizando, ele começou a lateralizar aqui, estava sem definição tanto para compra como para venda, e foi identificado uma zona do Congestion Profits nas extremidades de 52,06, 49,533. A gente tinha falado que poderia começar uma lateralização. Lateralizou um pouco e rompeu essa zona de consolidação. Então a pressão do Ibovespa agora é de alta. Eu realmente prefiro a bolsa subindo, tá? Até mesmo porque operando comprado no position trading, a tendência pode ir infinitamente lá para cima, mas para baixo, quando se trata de operações vendidas, pode ir no máximo até zero. Então eu prefiro operar comprado, porque a gente pode ganhar grandes lucros na tendência no longo prazo. Então é preferível, embora eu goste muito de crise, eu também prefiro operar estabilidades no mercado, porque dá muitos lucros também. E a condição do Ibovespa é essa, porque preço acima da Price Trend Line, que é essa linha azul. Quando o preço está abaixo da Price Trend Line, que é o nosso indicador científico Reversion Profits, uma das partes é a Price Trend Line, que é a linha azul. Abaixo da linha azul, o preço faz topos de fundos descendentes. Então, é óbvio que a maior probabilidade de cair é quando o preço está abaixo. O preço está acima, a probabilidade é altíssima de subir, tá? Aqui, por exemplo, acima da Price Trend Line, o Ibovespa subiu. Então, a gente vai acreditar que a tendência no Ibovespa é de alta, de acordo com a nossa metodologia, que tem fundamentos científicos também, por isso que esses indicadores funcionam e indicam o ponto ideal para a gente comprar e a tendência com altíssima probabilidade. Comportamentos, crenças e atitudes dos traders fracassados. A grande maioria dos traders que fracassam no mercado, eles operam contra a tendência. Claro que existem operações e operações contra a tendência que funcionam. No início do pregão, quando dá um gap, antigamente, eu operava muito e dá para acertar muito.
Tá? Operações contra a tendência, quando dá um gap no início do pregão. Na Vale também funciona, mas as estatísticas, eu prefiro operar do jeito que eu faço aqui a metodologia, Trend Follower Expert, e não misturar com essa operação de contra a tendência, porque daí vai danificar, de certa forma, a probabilidade do método. Mas funciona. Mas essa no início do pregão. O problema é operar contra a tendência quando o preço está fazendo topos e fundos ascendentes numa tendência clara de alta e o trader ele quer simplesmente ganhar com as pequenas quedas do mercado. De fato, aqui por exemplo, pessoal, no Ibovespa mesmo, tendência de alta acima da Price Trend Line, que é a linha azul, topos e fundos ascendentes. Não adianta querer ganhar com a queda do mercado, porque olha só o pequeno movimento de queda que numa tendência de alta faz, certo? Então ele não vai ganhar nada e vai estar perdendo a mesma coisa que ele estivesse se arriscando em uma tendência de alta, por exemplo, ele se arrisca para comprar aqui e ganha tudo isso, certo? Mas nesses pontos de venda, operando contra a tendência, é um risco para ganhar uma mixaria, então é muito complicado operar isso aqui. Então operar contra a tendência, tentar ganhar dinheiro contra uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, operando comprado, você vai se dar muito mal, você vai talvez até quebrar se você continuar fazendo isso. Porque a grande maioria das vezes você vai errar. E quando você acertar, você tem que ganhar muito na tendência. E não ganhar essa mixaria que a tendência de alta dá para você. Então, a gente tem que operar contra a tendência. Em alguns casos, como por exemplo, operações no início do pregão. Contra a tendência. Eu sei fazer, mas eu não faço. Porque eu prefiro fazer a disciplina da metodologia Trend Follower Expert, que não tem essas operações no início do pregão. Mas funciona, tá? Operar gap contra gap quando o pregão abre para ganhar dinheiro em cima daqueles que não sabem operar, que no início do pregão fazem o gap acontecer. E daí traders experientes podem ir lá e ganhar com a queda do mercado, ou com um repique contra a tendência, quando tem esses gaps que os amadores vão lá e fazem o mercado gerar para a gente.